Viajando com o Biquíni. Vamos hoje viajar para mais um lugar inédito aqui no nosso programa? Boa noite! Hoje nós vamos visitar a Eslováquia. A Eslováquia era a antiga Tchecoslováquia, que se desmembrou em dois países, a República Tcheca e a Eslováquia. Todos esses países do segundo mundo, que eram os países comunistas, eles sofreram muitas transformações desde a década de 90 para cá. A Iugoslávia, por exemplo, se desmembrou em 7 países. E a Tchecoslováquia, então, ficou a República Tcheca e a Eslováquia, em 1993. A República Tcheca, a gente já fez um programa aqui sobre Praga, a capital, que é uma cidade fantástica, né? Uma das cidades mais visitadas da Europa, é um verdadeiro museu ao ar livre. Hoje nós vamos visitar Bratislava, a capital da Eslováquia, que não é assim tão exuberante quanto Praga. É uma cidade bem menor, mas também é uma cidade muito bacana. E para ter relação, para falar de outro país hoje que tem a ver com a Eslováquia, eu escolhi a Hungria, que você sabe, né, todo mundo sabe que o Império Húngaro ele foi muito poderoso, né, há séculos atrás, e dominou ali vários países ali por perto. Depois se juntou a Áustria, formaram o Império Austro-Húngaro, que foi mais poderoso ainda. E a Hungria dominou a Tchecoslováquia antiga por muitos anos. Então, a Bratislava tem muita influência húngara, esses países têm muita relação. São também dois países que pertenciam à Cortina de Ferro, são países que são assim, novidades para a gente, porque esses países, né, são afastados da gente, não só geograficamente, como culturalmente, né, na época da Guerra Fria, a gente não tinha notícia desses países, então são países interessantes para a gente conhecer. E outro motivo que eu escolhi para falar da Hungria também, hoje, junto com a Eslováquia, é porque são dois países banhados pelo Rio Danúbio. O famoso Rio Danúbio, um dos mais importantes da Europa, eu acho que o mais famoso, sem dúvida nenhuma, só não é maior que o Volga, mas é o mais conhecido, e é um rio que atravessa, corta a Europa de leste a oeste e banha tanto a Eslováquia quanto a Hungria. E hoje, então, da Hungria, a gente vai falar de Peste, né? Budapeste, a cidade que a gente sabe que é dividida em duas cidades, Buda e Peste. Buda é a cidade calma, tranquila, na montanha, mais bucólica, onde está o castelo, que a gente já viu aqui. E Peste, que é uma cidade, né, trepidante, grande, movimentada, uma também das mais visitadas da Europa. Solta aí, por favor, Fê, as imagens de hoje. Então, nossas imagens em Bratislava, capital da Eslováquia, antiga Tchecoslováquia, que agora virou esses dois países, República Tcheca e Eslováquia. Bratislava tem 450 mil habitantes e é a maior cidade do país. Faz fronteira com a Áustria e a Hungria e está apenas a 60 quilômetros de Viena. Está às margens do rio Danúbio, o famoso Danúbio, que a gente está ouvindo aí, né? A valsa Danúbio Azul, que imortalizou esse rio, tornou ele mais famoso ainda. E essa capital, ela é a capital também, onde está o parlamento e também cultural e artística, né, do país. Existe aí a cidade velha, aí em Bratislava, com uma variedade grande de comércio, e é o ponto assim, mais ativo da cidade. Toda essa região aí da Eslováquia, ela formavam parte do reino da Hungria, né? Os húngaros, eles chegaram aí em 895 e ficaram na República Tcheca, né, na Tchecoslováquia, como era conhecida antigamente, até o fim da guerra de 1918, a Primeira Guerra Mundial, que a gente também tem falado bastante aqui do nosso programa, né, que justamente essa região aí, Sarajevo, onde que desencadeou essa Primeira Guerra. Lá pelos anos 1500, quando o Brasil ainda estava sendo invadido pelos europeus, nessa região aí, os turcos otomanos lutavam contra os romanos. Bratislava, então, ficou situada na parte do Sacro Império Romano Germânico e recebeu, então, obviamente, bastante influência, né, desses germânicos.
além de toda a influência da Hungria também que tem. Quando se fundiu o Império Austro-Húngaro, antes eles brigavam entre si, né? Eram inimigos, os austríacos e os húngaros, né? Geralmente esses países vizinhos, parecidos, eles são inimigos, né? A gente vê isso pelo mundo inteiro. E depois então resolveram se juntar, né? E foi então o poderoso Império Austro-Húngaro que dominou, né? Nossa, quase todos os países aí dessa região. Nessa época, Bratislava se chamava Presporok. A gente vê aí toda a influência russa, né? Dessas línguas eslavas. Esse centro histórico aí, gente, tem muitos palácios barrocos do século XIV e XV, muitos parques. E outra coisa que eu acho interessante, 30% do país é ateu. Né, que a gente sabe que também que acontece um fenômeno nesses países que antigamente eram todos comunistas, ateus. Depois, quando eles saíram, né, do comunismo e liberaram as religiões, a maioria deles virou super religioso. Né? A gente viu aqui a Croácia, a Sérvia, a Bósnia. E a Eslováquia permaneceu 30%, então, ainda ateus. E outra coisa que eu acho muito interessante aí em Bratislava é como ela, assim, é perto de Viena, e Viena a gente sabe que é uma capital cultural também, uma das mais impressionantes da Europa, então ela também é uma cidade muito interessante culturalmente falando, né? Tem muita cultura, tem uma noite interessante. O primeiro assentamento permanente dessa zona remonta ainda 5.000 anos antes de Cristo, ao período neolítico. E ali mais ou menos nos anos 200 antes de Cristo, se estabeleceu aí um assentamento importante, né, com muitos fortes, né, que, antigamente, quando o lugar era importante, tinha os fortes. E os fortes, então, protegiam, né, a cidade. Bratislava também é a única capital do mundo que faz fronteira com dois países, né, com a Tchecoslováquia e com a Áustria. E aí a gente já está em Budapeste. Né, na famosa Budapeste, né, a cidade conhecida das pontes, né, uma cidade grande. Existe a Maratona de Budapeste, muito famosa, desde 1984. A Hungria faz parte da comunidade europeia, mas, porém, não aderiu ao euro ainda. Por enquanto, a moeda oficial do país é o florinte. É comum a gente pagar uma conta de hotel aí na Hungria, gente, de 10.000, 30.000 florites, né? O dinheiro é aquele, né? Muito, né? Volumoso. E as ruas de Peste, elas são muito largas e interessante, né? Como é muito essas avenidas grandes, largas assim, existem muitas passagens subterrâneas para cruzá-las, facilitando assim a vida dos pedestres que não precisam de esperar um tempão para cruzar as ruas. E então é interessante porque os locais eles vão por baixo, né, por essas passagens subterrâneas. E os turistas, né, vão por cima, né, e embaixo tem muitos mendigos, muitos músicos tocando também, bastante interessante. Outra coisa que eu acho interessante aí em Budapeste é que os ciclistas eles vão andando perto da rua e os pedestres perto do rio. E tem sinal de trânsito específico para as bicicletas, fica abaixo do sinal de pedestres. Essa aí é a estação ferroviária da cidade, muito bonita esse prédio antigo, né? Aí é uma variedade de estilos, né? Rococó, clássico, renascentista, barroco, neoclássico. É um patrimônio arquitetônico essa cidade. A maior sinagoga da Europa fica aí, em Budapeste, e é uma língua, né, muito difícil. Né? O húngaro é uma das línguas mais difíceis do mundo. O alfabeto tem 14 vogais e 27 consoantes. Segundo Chico Buarque, no livro dele, o Budapeste, o húngaro é a única língua que o diabo respeita. E aí o famoso Danúbio, né, o maravilhoso Danúbio, esse rio incrível, famoso,
que banha tantas cidades, né, conhecidas, famosas. Aí as culturas do Danúbio, a gente pode dizer magiar, eslavo, germano, latino, turco, tribos nômades, desde a pré-história, viviam em volta desse rio Danúbio. E Budapeste também, como a Rússia, tem aqueles metrôs muito compridos, sabe, longos, uma extensão incrível. A escada rolante, você está lá em cima, você não vê o final dela lá embaixo. Parece que a gente está entrando assim no centro da Terra. No verão acontece um dos eventos mais famosos da Europa, que é o Festival da Ilha, na ilha Sighet, né? Tem várias ilhas aí no Danúbio, dentro da cidade de Budapeste. Esse festival é muito famoso, gente, ele chega a ter 400 mil pessoas. E o custo de vida é caro aí em Budapeste, devo dizer, tem muito desemprego. Geralmente os jovens saem para trabalhar fora, né? Porque por causa da dificuldade que os países estão enfrentando, muitos problemas políticos. E Budapeste, então, é essa cidade, o centro financeiro, corporativo, mercantil e cultural da Hungria. Isso aí eu achei um bar muito interessante, que tem bares bacanas. A noite em Budapeste é agitadíssima, famosíssima. Esse bar aí, tá vendo? Todo cheio de quinquilharia, aqueles papéis, mensagens, cartas, tudo pregado ali no teto, né? Faz um ambiente assim diferente, aconchegante, gostoso. Budapeste é a 6ª cidade maior da União Europeia. É uma cidade global alfa, né, considerada. Ela possui 1.800.000 habitantes e ela foi fundada em 1873, como eu já disse, com a fusão das duas cidades, né? Buda, que é na margem direita do Danúbio, que a gente já viu aqui o programa, lindíssimo, né? Um castelo maravilhoso, conjunto arquitetônico incrível, e Peste na margem esquerda. Os habitantes, então, são os budapestinos. No início era um assentamento celta, que se converteu na capital romana da Panônia Inferior, como era conhecida antigamente. Os húngaros chegaram a esse território por volta do século XVIII. E os primeiros assentamentos foram saqueados, né, pelos mongóis, mais ou menos pelo ano 120, e a cidade que aí se estabeleceu transformou-se em um dos centros de cultura do Renascimento humanista do século XV. Ela ficou 150 anos sob o domínio otomano. No século XIII e XIV, a região viveu assim, uma grande prosperidade, uma era de prosperidade, e Budapeste se tornou então uma cidade global. Era a 2ª capital do poderoso Império Austro-Húngaro, um vasto e importante Estado europeu, sucessor do Império Austríaco, que se dissolveu em 1918. Budapeste teve papel importante durante a Revolução Húngara, em 1848, foi um importante centro da República Soviética da Hungria, e teve também o famoso cerco de Budapeste, que alguém deve lembrar, né, em 1945, na Segunda Guerra. Ela é considerada uma das cidades mais belas da Europa, é um dos maiores destinos turísticos do mundo, recebendo quase 5 milhões de turistas por ano, e tornando-se o 25º maior destino turístico do mundo e o 6º da Europa, como eu já disse. A cidade é cheia de patrimônios históricos que podem ser encontrados em terra, e o próprio Danúbio, né, o panorama do rio também é considerado um patrimônio da humanidade. Danúbio, o castelo de Buda, né, que a gente viu, é lindo, que fica do outro lado. Essa aí é a Avenida Andrani, né? Tem ali a Praça dos Heróis, o Metropolitano, o Metropolitan, né? O metrô é o 2º mais antigo do mundo, só depois de Londres. Essa então é a famosa Praça dos Heróis, né? É um lugar assim bem bacana aí para a gente visitar. Ali a gente está vendo, olha, Átila, o rei dos húngaros, né? Cheio de história. É uma cultura impressionante aí de Budapeste. Possui ainda o maior sistema de água termal do mundo e também um importante centro financeiro da Europa Central. A cidade ficou em 3º lugar no índice de mercado
cidades emergentes, desenvolvido pelo Mastercard, numa lista de 65 cidades. Aí a gente está vendo, ó, Átila, o rei dos hunos, né, que invadiu a cidade, todos esses bárbaros são cultuados aí, muitos monumentos bacanas. Foi classificada também Budapeste como a melhor área urbana da Europa Central e Leste Europeu em qualidade de vida. Também é classificada como um dos lugares idílicos da Europa, segundo a revista Forbes, e é a 9ª cidade mais bonita do mundo, segundo a U-City Guides. O primeiro assentamento no território de Budapeste foi constituído pelos celtas, né, no ano 1 a.C., e mais tarde foi ocupada pelos romanos, que construíram aí estradas, anfiteatros, balneários e casas espaçosas, né, que foram todos fortificados. Também tinha acampamentos militares aí. Em torno do ano 89 a.C., na margem direita do Danúbio, os romanos então fundaram, né, a cidade de Aquíncio, que depois ficou conhecida como Óbuda, né, que quer dizer em húngaro, na língua deles, húngaro velha, que hoje em dia era apenas um subúrbio de Budapeste. E ao longo do tempo, né, então foi se formando aí desse lado do rio, do lado esquerdo do rio, uma população que foi se desenvolvendo e depois levou o nome de Peste. Só por volta do ano 90 depois de Cristo é que a região foi ocupada pelos magiaros, né, que fundaram o reino da Hungria, então, que é até hoje. Ao sul de Óbuda e em frente à Peste, numa colina às margens do Danúbio, os magiaros ergueram em 1241 um castelo real, que depois então ficou conhecido como Buda. Em 1361, Buda era a capital da Hungria. Depois, né, em 1541, a Buda e Peste, ambas as cidades caíram sob o domínio otomano. Então, Buda tornou-se uma sede de um pachá turco, que a gente viu lá, quando a gente viu Buda, muita influência turca. Ao longo dos séculos, então, Peste foi crescendo, né, rapidamente, muito mais que Buda. Então, Buda ficou ali assim como uma cidade, né, tranquilo, castelo, um centro mesmo cultural, histórico da cidade. E Peste, que ficou, então, a cidade maior, um centro comercial. Então é isso aí, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa. E não perca o próximo programa, na próxima quinta-feira, onde eu vou escolher um outro lugar bem bacana desse nosso planeta para mostrar para vocês. Um beijo bem grande e até lá. Tchau. Viajando com o Biquíni.